Muito obrigada, bem-ajas, Marta, por esta apresentação e muito obrigada pelo convite, mais uma vez, que muito me honra e estou muito contente de estar aqui hoje a falar destes dois filósofos tão singulares. Hadot, um grande especialista da filosofia antiga e um leitor de Wittgenstein, que apenas em 3 textos dá uma leitura luminosa da obra do filósofo austríaco, e Wittgenstein, que é um dos grandes filósofos do século XX e, na minha opinião, de todos os tempos, mas enfim, isso é uma coisa mais subjetiva. Eu vou começar porque eu trouxe muito material. Eu apenas escrevi uma parte da apresentação e vou-me basear noutros escritos que tenho sobre o Tractatus para depois dar o salto para aquilo que Hadot diz sobre, por exemplo, o místico nessa obra e sobre ver o mundo como uma totalidade limitada, por exemplo. E porque é que isso é importante? Porque é que esse exemplo da filosofia wittgensteiniana é importante enquanto exercício espiritual, que aos olhos de Hadot é possível ser inscrito nessa tradição dos exercícios espirituais, que remonta ao pensamento antigo. E também, mas, portanto, além da ideia de mística, é também importante para Wittgenstein a ideia de jogos de linguagem, no chamado segundo Wittgenstein, portanto, no Wittgenstein as investigações filosóficas. E, de facto, essa ideia de jogo de linguagem, de significado das palavras, ser o uso que nós lhes damos quando estamos a falar, quando elas não estão paradas num texto, num discurso, etc., é muito importante para Hadot, para ele se libertar da ideia de que é preciso dar uma coerência aos textos antigos que eles não possuem à partida, tentando sistematizá-los. Eles tinham uma vida, faz parte de um contexto histórico, faz parte de uma forma de vida, uma maneira de viver a filosofia que era própria da época, e as tentativas de reconstituir isso num sistema só podem trazer injustiças à apresentação desse documento. Portanto, também irei falar um bocado sobre isso. Aliás, vou começar por esse ponto. E também, se ainda houver tempo, creio que haverá, referir-me um bocado a algo que, no resumo da apresentação, coloquei um bocado entre parênteses, que é o perfeccionismo em Emerson, segundo Stanley Cavell. Porque isso é um ponto sobre o qual ainda não trabalhei muito, confesso, mas que poderia ser um fio condutor para percebermos a filosofia de Wittgenstein, do Tractatus até ao fim, e também para perceber o ímpeto de Hadot ao ler a filosofia antiga, ao modo como ele lê a filosofia antiga, em prática. Enfim, o nome de Pierre Hadot, que nasceu em 1922 a 2010, evoca não só o estudo de pesquisa e atento do pensamento antigo, foi um dos grandes especialistas, como uma nova visão sobre o mesmo, que o considera como um modo ou forma de vida. Forma de vida é mais um conceito que Hadot vai ver a Wittgenstein, uma arte da filosofia, um estilo de amar-se-ver, que é consciente da impossibilidade de atingir uma sabedoria perfeita, total, definitiva, como diz, por exemplo, um dos textos que está reunido na filosofia como maneira de viver, neste volume. Apesar de não ser de consciente dessa impossibilidade, atingir algo definitivo no âmbito da teoria, não esmorece. Constitui-se depois como uma tentativa de melhoramento contínuo, ao aperfeiçoamento, uma expressão ou processo total de crescimento em acordo com a natureza, com uma inclinação natural, para usar uma expressão de Wittgenstein das investigações filosóficas, graças ao governo das atitudes e da maneira de ver o mundo, apoiado em exercícios espirituais. Contudo, ao pensarmos em Hadot, pensamos igualmente num dos primeiros autores a escrever sobre Wittgenstein em França. No resumo, eu tinha dito que era o primeiro, não foi, para mim é o primeiro em grandeza, mas havia um ou dois textos já escritos sobre Wittgenstein. Portanto, dizia o que pensamos em Hadot, pensamos igualmente num dos autores primeiro se debruçou sobre Wittgenstein em França. A sua interpretação não é subejamente conhecida, na verdade, e, portanto, lida no meio wittgensteiniano, de pendor marcadamente analítico, onde não se poderia inscrever a exegese que o pensador francês faz, primeiro do Tractatus e depois das investigações filosóficas. Nesta obra aqui, quer dizer, nos textos que foram aqui editados, são 3.
que saíram finalmente à luz do dia em 2004. É este conjunto que se chama Wittgenstein e o limite do langage. Os textos datam da década de 50 e de 60 do século passado e são extremamente novos, diga-se originais, em relação à literatura secundária existente à época. Aliás, pode-se dizer, sem incorrer em imprecisões, uma vez que retêm a sua frescura, que são originais em relação à literatura existente dedicada a Wittgenstein, ponto final. Com efeito, Elizabeth Anscombe, que foi uma eminente filósofa inglesa e aluna de Wittgenstein, e uma das figuras responsáveis pela herança literária do filósofo austríaco, comenta a Hadot numa carta que lhe escreve, a resposta a uma carta que Hadot lhe tinha enviado quando lhe envia o primeiro texto que escreveu sobre o Tractatus, que o seu texto, que ela apelida de lúcido e elegante, tinha o mérito de não estar contaminado pelo que Bertrand Russell ou pelo que os filósofos do Círculo de Viena consideravam que Wittgenstein queria dizer com o seu livro. Esta observação, imagina-se, terá caído especialmente bem a Hadot, que defendia uma leitura fortemente histórica e contextual dos discursos filosóficos, ainda que, em simultâneo e um tanto paradoxalmente, defendia que o modo de os tornarmos importantes e cheios de significado para nós, que estamos removidos em tempo e em lugar da sua produção, passa por uma apropriação dos métodos, estilo, atitude e exercícios que acaba por dispensar a conjuntura e as circunstâncias da sua aparição, tornando-os verdadeiramente nossos contemporâneos, no movimento de ressignificação e resgate para o nosso tempo de práticas que com grande benefício podem ser atualizadas no presente do nosso cotidiano, da nossa ação. E a ideia de cotidiano é aqui muito importante. Por um lado, a está, sobretudo na altura em que publica o primeiro livro dedicado a Putin, não se vai olhar, a pensar na figura do filósofo como alguém que se destaca do cotidiano e que vive a vida de mente, digamos assim, sem a parte prática da ação. Por outro lado, vemos que ele mais tarde acaba por considerar que é na ação que se mostra, e aí usa uma distinção wittgensteiniana, se mostra o ético. Portanto, uma ética nada moralista, não tem a ver com avançar com uma doutrina ética, com uma série de preceitos escritos que devemos seguir, mas a ética mostra-se na nossa maneira de viver. É por exemplo que aprendemos, ou dando o exemplo, ou seguindo o exemplo dos outros. Ou seja, no modo como enfrentamos aquilo que a vida nos lança, por exemplo. Também é uma atitude muito wittgensteiniana, ou que o wittgensteiniano tem com o pensamento antigo. Para a Hadot trata-se então... outra coisa, em relação a isto, o cotidiano. É muito interessante ver a influência, por exemplo, que Emerson teve, Emerson e Thoreau também, em Hadot, porque a não imersão do filósofo no cotidiano, por um lado, quer dizer essa tentativa de estar para lá daquilo que é a vida do dia a dia, etc. Por outro lado, pode ser entendido como a figura do filósofo, embora viva essa vida dia a dia, cotidiana, seja não conformista. Isso tem a ver, por exemplo, com a ideia que em Emerson aparece logo no início do ensaio chamado Self-Reliance. Aqui. O filósofo é alguém que confia em si próprio, confia no próprio pensamento. Isso depois liga-se com uma questão que vai surgir, que eu vou ver mais à frente, que é a de nós apropriarmos nestes textos, lá está, não o que eles dizem, mas o que eles fazem, o testemunho que eles dão, mas para nós próprios, não é? Portanto, tendo já esta confiança em nós próprios, do que o Emerson fala no Self-Reliance. Ele, por exemplo, diz, vou ler em inglês, vou traduzindo. To believe in your own thought, acreditar no nosso próprio pensamento, to believe that what is true for you in your private heart is true for all men, that is genius. Portanto, acreditar que aquilo que é verdadeiro no nosso próprio coração privado é verdadeiro para todo o homem, toda a humanidade, isso é gênio, ou é gênio. Speak your latent conviction, and it shall be the universal sense. Fala a tua convicção latente, interna, e isso será o sentido universal.
For the inmost in due time becomes the outmost. O mais interior, com o tempo, torna-se aquilo que é o mais exterior. And our first thought is rendered back to us by the trumpets of the last judgment. O nosso pensamento é-nos devolvido. Familiar as the voice of the mind is to each, the highest merit we ascribe to Moses, Plato, and Milton is that they set not books and traditions and spoke not what man, but what they thought. Portanto, aqui também há uma capacidade de posicionarmos perante o mundo, de confiarmos em nós próprios e no nosso próprio pensamento. E é muito engraçado ver que aquilo que é mais subjetivo se torna aquilo que é mais universal. Isto, creio eu, liga-se também com a ideia, que também está presente no Wittgenstein, de que os problemas filosóficos, o enigma filosófico apresenta-se pelo ser humano desde sempre igual. Ele chega a dizer, por exemplo, que a comentar em relação àquele dictum do Whitehead, toda a filosofia são notações ou notas de rodapé a Platão. Wittgenstein diz, por exemplo, que Platão chegou porquê? Porque era tão inteligente e nós não chegamos mais longe porquê? A questão tem a ver com os problemas serem os mesmos desde sempre e não serem problemas científicos, empíricos, portanto, não são problemas solúveis por um aumento de informação ou de desenvolvimento técnico, mas são problemas conceptuais e que surgem sempre a cada um de nós. Portanto, embora nós possamos tomar o exemplo do outro, a filosofia também se caracteriza por este lado não conformista, que tem a ver com uma autoconfiança no nosso próprio pensamento e em descobrirmos aí que as questões que nos surgem no nosso meio mais privado, como diz o Emerson, acabam por ser questões universais humanas. Portanto, há uma coincidência entre o mais subjetivo, o mais individual e o mais universal. Trata-se depois, dizia há bocado, em relação ao que o Hadot diz sobre como ler os textos, de tomar em mãos não tanto o que os textos dizem, mas o que eles fazem. O que os textos dizem poderá bem estar perdido para sempre, mas a prática de que dão testemunho, essa pode ser revitalizada e realentada. Isto tem a ver com o facto que a filosofia, como Wittgenstein defende desde o Tractatus, não se ocupa de problemas empíricos, como estava a dizer há pouco, de serem solucionados por meio do desenvolvimento ou incremento do conhecimento técnico ou científico. A filosofia é uma tarefa conceitual, um exercício crítico da linguagem e espiritual, que, embora fiel a determinados preceitos, por exemplo, no Tractatus, o de não ultrapassar os limites do dizível e do pensável, é uma atividade, portanto, algo que se faz, não somente ou não tanto algo que se diz. De volta à Hadot e o seu contributo, é preciso dizer que o seu contributo enquanto leitor de Wittgenstein, ao permanecer desconhecido, representa uma perda para a interpretação do pensamento deste filósofo tão único e tão difícil de caracterizar, Wittgenstein. Além do trabalho de Hadot enquanto leitor de Wittgenstein, o trabalho de Hadot sobre a filosofia antiga e os exercícios espirituais clarifica aspectos da filosofia wittgensteiniana que de outra forma podem parecer opacos aos intérpretes de cariz mais tradicional, mais analítico, por exemplo. Por outro lado, para aqueles que se ocupam da exegese do pensamento antigo, ignorar a reflexão de Hadot sobre o Tractatus e as investigações significa privarem-se da influência esclarecedora que Wittgenstein exerce sobre Hadot. Wittgenstein permitiu a Hadot libertar-se da ideia de que é preciso reconstituir e atribuir uma coerência aos textos antigos que estes não possuem à partida, portanto permitiu a Hadot fundamentar a crítica que faz a um certo tipo de leitura do pensamento antigo. A tentativa de os apresentar de uma forma sistemática é fruto de uma leitura anacrónica que não tem em linha de conta o contexto do seu aparecimento, da sua gênese. Hadot dirá, inspirando-se em Wittgenstein, que não tem em consideração a forma de vida em que surgem, jogos de linguagem muito específicos que integram. De acordo com Hadot, os jogos de linguagem são, para Wittgenstein, um fenómeno primitivo. A linguagem é algo imanente, isto é um fio condutor em Wittgenstein e que Hadot deteta, do qual Wittgenstein não faz uma lista exaustiva de exemplos, portanto, essa ideia de jogo de linguagem como fenómeno primitivo, nem dá uma definição exata. Ainda segundo Hadot, para Wittgenstein, a verdadeira filosofia é que não acrescenta nada aos jogos de linguagem, quer dizer, aos usos que são o significado das palavras num determinado papel que desempenham quando as empregamos. Isto é uma ideia que está presente, por exemplo, nas investigações filosóficas, parágrafo 124. A filosofia deixa tudo como é.
e deve manter-se ao nível do nosso cotidiano, acrescenta Hadot, do tempo próprio do uso das palavras. Isto Hadot diz na página 86 de Wittgenstein, Le limite du langage. E, portanto, deve manter-se ao nível do nosso cotidiano, do tempo próprio do uso das palavras, e este pensamento é importantíssimo para Hadot, que considera o seguinte, aqui neste livro, cito: a palavra tem o seu tempo próprio, e os escritos dos filósofos antigos mantêm-se próximos do tempo próprio à palavra. Têm, por regra, a duração que corresponde a uma lição. Isto tem a ver com o caráter educativo desses textos. Visam a coerência no limite de um discurso, mas preocupam-se menos com a coerência do total da sua obra. Fim de citação. O Tratado Lógico-Filosófico de Wittgenstein é um trabalho de precisão formal que visa mostrar claramente os limites do que pode ser dito, do dizível, com sentido. Mas o esforço de Wittgenstein para alcançar clareza no que diz respeito à linguagem humana ultrapassa esse objetivo. Isto ainda traz dos jogos de linguagem, mas mostrando que é já a linguagem que é o núcleo central do pensamento de Wittgenstein. Especialmente, é claro, tomado a sério, isso que ele põe em jogo no Tractatus, e não como um jogo de palavras filosófico. Mostra tanto a esfera do sentido natural, ou seja, das proposições que tratam factos, como também que se pode ver, uma vez que o limiar do dizível e do pensável, para Wittgenstein coincidem, é finalmente alcançado, ou seja, um reino de valor que é verdadeiro e absoluto. Wittgenstein apelida essa visão, ou melhor, o sentimento que essa visão provoca, de místico. Hadot diz-nos, página 15 deste livro. Quando Wittgenstein identifica o indizível com o místico, não se trata nem de teologia negativa, à moda de Plotino, nem de êxtase, mas de sentimento. E eu penso que aquilo que para ele caracteriza o místico é precisamente que ele é um sentimento, uma emoção, uma experiência afetiva. Uma Erlebnis e não uma Erfahrung, portanto, uma vivência e não uma experiência. Que não podemos exprimir, pois que se trata de qualquer coisa de estranha à descrição científica dos factos, qualquer coisa que se situa para lá da ordem existencial ou estética. Por ser um sentimento, por ser algo que não é nem dizível nem pensável, isto é dito muito claramente por Wittgenstein no Tratado, também muito claramente ignorado pela grande parte da literatura secundária, e é muito refrescante ler o texto de Hadot, escrito na década de 50, e ver que ele se dá logo conta deste aspecto, que o místico é um sentimento. O místico não é um estado alcançável, mas é uma emoção, é algo afetivo, é algo que é qualificado, ou que qualifica um sentimento com esse adjetivo. Mas para percebermos melhor o que está em jogo no Tractatus e o que está em jogo na leitura do próprio Hadot, é preciso ver que tipo de livro é que este Tractatus é, porque Wittgenstein viu como um instrumento literário para alcançar um certo objetivo, que é o objetivo de delimitar a linguagem com sentido, aquilo que é possível ser dito com sentido, e deixar de fora tudo aquilo que é, por exemplo, o reino do valor, o reino indizível, etc. Isso não é possível de ser representado em proposições de linguagem natural, portanto fica para lá daquilo que é pensável ou dizível. O Tratado é o único livro que Wittgenstein publicou durante a sua vida, à parte do dicionário de alemão para a escola primária. E as investigações filosóficas, como é bem sabido, só viram a luz do dia postumamente e constituem a versão mais polida do livro que teria seguido ao tratado se tivesse sido completado. Ele nunca completa as investigações. Aquilo que conhecemos como investigações filosóficas, que é a parte aqui, a parte 1 é o manuscrito de 45, que é datiló escrito, aliás, que é o 227, e a parte 2 foi algo que Elizabeth Anscombe, Ries e von Richt, que eram os testamentários literários de Wittgenstein, acrescentaram como sendo a parte 2, que hoje em dia até é conhecido como Filosofia da Psicologia, um fragmento na nova tradução inglesa da obra, que revê a tradução da Anscombe e que é do punho do Peter Hecker e do Joachim Schulte, que são dois grandes especialistas wittgensteinianos. Mas, na verdade, ele continua sempre a tratar dos mesmos temas que trata nas investigações até ao fim dos seus dias.
O facto de que nunca foi completado, esse volume, as investigações filosóficas, tem a ver com as metodologias que Wittgenstein vem a adotar mais tarde na vida. A sua tentativa de obter clareza que não tem fim, de não se satisfazer com uma forma definitiva da apresentação, como aconteceu com o Tractatus, cuja numeração é muito diferente da numeração que temos nas investigações filosóficas, que é uma numeração corrida sem fim. No Tractatus temos observações que são derivadas umas das outras e constituem uma árvore nesse sentido. Enfim, algo que no Tractatus ainda é possível fazer, porque a concepção da linguagem era estática. Nas investigações, a concepção da linguagem é muito mais dinâmica, graças à noção de jogos de linguagem, por exemplo. Então, ele também, em acordo com isso, nunca vai conseguir atingir uma forma final para as investigações filosóficas. A visão renovada da linguagem de Wittgenstein, após o tratado, resulta em parte da sua crítica à sua posição no Tractatus, e da revisão que ele faz, que havia como sendo agora dinâmica e viva, e o seu estilo faz justiça à natureza da linguagem, como ela entende depois. E, na verdade, não só a linguagem é dinâmica, como o próprio entendimento da filosofia, de acordo com Wittgenstein, é algo que ele diz que podemos. O objetivo é atingir a paz, não é? Portanto, deixar a linguagem cotidiana como ela é, não acrescentar mais nada. Mas, na verdade, ele confessa a Rush Friesen, seu amigo, um dos seus testamentários, que por mais que ele tente, ele não consegue mesmo estar a paz. Portanto, é sempre os problemas filosóficos acabam por incitá-lo sempre a voltar à atividade filosófica. Mas lá está, sempre esta ideia de que a filosofia é uma atividade muito na linha do pensamento empírico, como diz Hadot. Portanto, ele não publica o que escreve depois do tratado, embora encare as suas aulas como um tipo de publicação, na medida em que são públicas. Portanto, mesmo depois do abandono da filosofia, a seguir ao tratado, ele acaba de alguma maneira por sentir sempre, estar sempre ocupado com os problemas filosóficos. E basta olhar para os escritos desse período e depois no início dos anos 30 para vermos isso. E o que é que constitui os problemas da filosofia para Wittgenstein? Responder a isto requer tomar em consideração o ponto focal do tratado, do qual todos os outros assuntos parecem irradiar. Ao que parece, o ponto central é a lógica, ou melhor, a lógica e a filosofia, como o próprio título indica, com o hífen. A lógica deve ajudar a tratar a filosofia, nomeadamente, ela deve ajudar a ver os seus problemas claramente por aquilo que eles são. E Wittgenstein vai dizer que eles são problemas mal formulados, portanto, não são problemas sequer. Para que seja finalmente possível compreender o seu escopo, ou seja, o escopo da filosofia, o que ela é e o que ela não é. Ao mesmo tempo, cabe à filosofia fazer uma análise ou ter um papel analítico da linguagem. Toda a filosofia, como ele diz, é crítica da linguagem. Ainda assim, quando Wittgenstein estava a tentar publicar o seu livro, ele disse a Ludwig von Sitter, que era um prospectivo editor, que o âmbito do livro era ético, portanto, não lógico, filosófico, mas ético, e que aí residia a sua importância. E que ao manter-se em silêncio acerca disso no seu livro, ele tinha de facto sido mais eloquente no que toca à ética do que tudo aquilo que era escrito sobre o assunto. Claro que isto nos deixa com um desafio, não é? Por um lado temos a lógica e a filosofia, e por outro lado a ética, que para Wittgenstein, de acordo com o Tractatus, é uma e a mesma coisa que a estética. Ele diz, a estética e a ética sind eins, são uma e a mesma coisa. Como é que se reconcilia este aparente embate de prevalência? Lógica, filosofia, por um lado, ou ética, estética? Enfim. Esta é uma questão importante para Wittgenstein e foi uma questão importante para Hadot, que viu no Tractatus uma maneira de expor preceitos filosóficos que, na verdade,
é conduzível a uma mudança no leitor. Isto é que interessou, no fundo. Quando ele fala do místico, no primeiro Wittgenstein, fala de algo que o moveu muito, fala de algo que viu apresentado como sendo mostra de que no discurso aquilo que é de valor para a filosofia é a transformação no leitor, é a transformação do outro. A educação, lá está, no sentido muito prático, sem ser pragmático e ético, não moralista. Enfim. O objetivo, na verdade, desta leitura do Tratados e na leitura do Hadot é mostrar que a preeminência é dada ao par ética e estética, na verdade. E Hadot fala mais da ética do que da estética. E isto é que pelo livro, graças a um exercício perceptivo, tem um paralelo na experiência de como nós vemos a arte, que é uma experiência para o Wittgenstein par excellence e que depois, digamos assim, nós trazemos para a nossa vida cotidiana esse modo de ver, fica a fazer parte do drama da nossa vida e torna-se um modo de vida, como diria Hadot. Portanto, aquilo que Wittgenstein faz e que Hadot reconhece que Wittgenstein faz, logo no primeiro texto escreve e também no prefácio que depois escreve para esta edição, é que Wittgenstein tenta refazer a nossa relação com a linguagem, de tal modo que nós reconhecemos a linguagem como aquilo em que estamos já sempre à partida, ou do qual já fazemos sempre à partida parte. E é uma relação com a linguagem e com a vida que ele tenta refazer, de maneira, por um lado, a parar com a tentativa inútil de dizer em palavras um excesso que elas não podem conter, um excesso que torna todas as nossas tentativas de dizer o que é o sentido ou o significado da vida, entre outros problemas, em absurdos completos. E Wittgenstein usa a palavra unsinnig para este nonsense ou absurdo. Enquanto que, ao mesmo tempo, reestrutura como olhamos para o mundo, de tal modo que não sentimos essa inclinação para falar de coisas inefáveis, incluindo o par transcendental, ética e estética. Portanto, chegar a alcançar tudo isto requer que o leitor passe por, digamos, que atinja vários níveis de compreensão e que esteja mesmo envolvido com o livro e com a prosa muito simples do livro e muito esparsa. E uma das relações em jogo é a linguagem, portanto, uma das melhores maneiras de começarmos a ver o que acontece no Tratados é precisamente ver como é que ele caracteriza a proposição desse livro. Mas antes disso, apenas mais algumas elucidações sobre o único livro de Wittgenstein. O Tratados não é um típico livro de filosofia, tal como ele aparece, não perde tempo a apresentar argumentos a favor das suas asserções muito económicas. O que tem um grande efeito e importância é o modo como o livro é desenhado e estruturado, de maneira então, a atingir o seu objetivo. E embora Wittgenstein não avance com uma doutrina, ele não está a tentar fundar um sistema. O livro é, apesar disso, metódico, é uma forma metódica, estilística e sistemática, mas só neste sentido, é um sistema só neste sentido. Portanto, é um instrumento filosófico e literário ao mesmo tempo. Aliás, ele diz isso numa carta, na mesma carta anterior que eu citei a Bonfica, o livro é estritamente filosófico e ao mesmo tempo literário, mas não há nada de supérfluo nele. Isto é uma indicação, o facto de que ele é filosófico e literário ao mesmo tempo, da importância do estilo em que as coisas são ditas. Portanto, não só o que é dito, há bocado eu referi a relação do Wittgenstein, mas o modo ou aquilo que que as palavras estão a fazer. Uma indicação ou um sinal
que pressageia, digamos assim, também a mistura das esferas da ética e do valor, por exemplo, dado a relação da estética e do valor com o estilo, com um estilo que nos faz subscrever a certos ideais, por exemplo, que é uma assinatura ou um testamento e demonstração daquilo que nós consideramos valioso. De tal modo que orientamos a nossa vida e o nosso trabalho, incluindo o trabalho artístico, o conhecimento profundo, ético, lógico, moral, etc. De acordo com isso. Isto é uma ideia muito importante para a Adorno, que em Wittgenstein nós podemos reconduzir ao que a Adorno diz sobre a filosofia antiga e sobre as escolas éticas, que é nós pormos em prática estes preceitos. Porque a lógica e a filosofia, que eram esferas que há bocado estava não a separar, mas pôr lado a lado e não na mesma esfera da ética e da estética, são importantes neste jogo, entre aspas, educativo do Tractatus, que trata-se não só de ver como as proposições, a forma proposicional, como elas se organizam para fazerem sentido, como é que elas retratam os factos do mundo, mas viver essa lógica no sentido mais profundo, ou seja, aceitar como as coisas, como o mundo se organiza, faz parte dessa vivência. E aqui não... Agora eu queria mostrar entrar no link, que é na página. Não sei se conseguem ver. Pois, não conseguem ver um. Okay. Mas eu vou ler então. Não chegaste a conseguir fazer download, pois não? Ok. Aqui. De maneira que percebemos como é que a filosofia antiga poderia ser um modo de vida, é talvez necessário recorrer à distinção proposta pelos estoicos entre o discurso sobre filosofia e a filosofia ela própria. E, no fundo, também é uma distinção útil para ler o Tractatus. O discurso, a filosofia ela própria, seria a diferença entre aquilo que foi publicado e a filosofia ela própria, que era o livro que ele não escreveu, a parte ética de que ele fala, Ludwig von Ficker, que seria mais importante, a parte ética. Para os estoicos, as partes da filosofia, física, ética e lógica, não eram, de facto, partes da filosofia ela própria, mas antes partes do discurso filosófico. Com isto eles queriam dizer que quando, no que toca a ensinar filosofia, é necessário ter uma teoria da lógica, uma teoria da física, uma teoria da ética. As ciências do discurso, ambas lógicas e pedagógicas, querem que estas distinções sejam feitas. Mas a filosofia ela própria, quer dizer, a filosofia como modo de vida, não é já uma teoria dividida em partes, mas um ato unitário. Consiste em viver a lógica, física e ética. Neste caso, nós deixamos para trás o estudo da lógica, da teoria lógica, quer dizer, da teoria para falar e pensar bem, com sentido, como diria Wittgenstein, e apenas pensamos e falamos bem. Já não estamos envolvidos com a teoria acerca do mundo físico, mas contemplamos o cosmos. Já não teorizamos acerca da ação moral, mas vivemos em acordo de um modo correto e justo. O discurso sobre a filosofia não é o mesmo que a filosofia. Para terminar aqui esta parte.
enfim, é também esta ideia que está presente ao que se impõe quando terminamos de ler o Tractatus, que é a diferença entre a teoria e a prática, e aquilo que Wittgenstein acaba por chegar, que é uma injunção ao silêncio, não é? Tendo compreendido isto, tendo compreendido a mim, como ele diz, na proposição 654, temos que reconhecer todas estas proposições como nonsense, como absurdas, como não estando à altura das condições de sentido da linguagem. Então, eles não representam factos do mundo, não estão numa relação de um para um com o mundo. E então é preciso deitar fora esta escada que é o livro e depois contemplamos o mundo a direito. Mas ele diz: quem me compreende a mim. E esta frase é muito importante, porque lá está, mais uma vez, não se trata do discurso que está apresentado, mas daquilo que as palavras fizeram, ou que o autor, neste caso Wittgenstein, diz que elas efetuassem e que efetuassem no leitor e que o compreendessem a ele. No fundo, o Wittgenstein está sempre, ele é muito extemporâneo, está sempre a escrever, como ele diz, aos amigos que têm espalhados nos 4 cantos do globo. É uma expressão que ele usa. Sente-se um exilado no pensamento e sente que está sempre a nadar contra a corrente. Portanto, ele quer é ser compreendido, na verdade, mesmo já no Tractatus, tem uma aparência tão técnica e analítica, ainda assim, todas aquelas proposições finais sobre mística, sobre o místico, aliás, a ética, a estética, o sentido da vida, etc., e depois o silêncio, tem todo este caráter que não é, lá está, conduzível às leituras mais tradicionais. Enfim. Claro que este estilo é muito próprio do livro e tem a ver, lá está, com o lado literário, mas não só, com o filosófico também. Porque, ainda que Wittgenstein não defenda a sua posição com argumentação, ele ainda assim define que tipo de atividade a filosofia é e o que é que ela consegue, de facto, alcançar, dados os limites do sentido pelos quais a nossa linguagem se deve regrar, para não cair no nonsense. Além disso, esses limites são alcançados e definidos dentro da linguagem, a partir do interior da linguagem, o que quer dizer que as proposições do Tractatus servem para levar o leitor a algum sítio ainda bem dentro dos confins do exprimível, do expressável, mas a partir do qual ele consegue capturar, digamos assim, the big picture. Um sítio a partir do qual os limites do dizível são claros, se tornam crystal clear, digamos assim. E, bem assim, aquilo que está para além deles. Dizer isto sem violar tais limites da linguagem requer grande exatidão e austeridade ao escrever os pensamentos, até um certo ascetismo da parte de Wittgenstein. Claro que Wittgenstein tem de usar palavras, mas ele é poupado com esse meio, até um certo ponto. E aquilo que ele acaba então por fazer é algo literário, cujo fim é ético, que é a tal parte não escrita, e que a forma do livro, o estilo do livro mostra. Quer dizer, o livro projeta isso que não foi escrito. Como ali, para usar um exemplo do próprio Tractatus, como a linha no disco do gramofone projeta o pensamento musical, que é uma imagem etc., da partitura, etc. Uma imagem da esfera, daquilo que está para além do mundo e então também para lá da linguagem, que é a esfera do valor. Por exemplo, Iris Murdoch, em Metaphysics as a Guide to Morals, vai caracterizar precisamente este movimento wittgensteiniano como um movimento estoico, um movimento que segrega o valor para lá do limite do mundo para proteger o valor. Proteger o valor, por exemplo, de palavras que não são capazes de descrever ou de o conter, fazendo-lhe, por isso, uma injustiça ou ficando sempre aquém. Nesse sentido, para Wittgenstein, mais vale não descrever, mais vale apontar. Portanto, aquilo que a linguagem não diz, mas para o qual aponta, ou evoca, como diz Hadot,
em relação ao Wittgenstein, é aquilo que é o mais importante e que dá, digamos assim, um horizonte de sentido à nossa ação. O modo, por exemplo, como Wittgenstein arranja e enumera as observações do Tractatus é imensamente importante para orientar o leitor. E provavelmente isto é tão importante, ou é tão compelling, tem uma força argumentativa tão grande como teria dar argumentos. Como isso tem noutros livros de filosofia, dar argumentos. Por estas razões apenas é fácil de ver que o caráter literário não é menor que o filosófico, e o Wittgenstein, que sabia o poder disso, não tinha qualquer dúvida acerca do assunto. Como ele diz no Tractatus, um nome fica em vez de uma coisa, outro nome em vez de outra, e eles estão ligados. E então, num todo, eles formam um quadro vivo, um lema das Bild, ou um tableau vivant, e apresenta o facto atómico, ou a situação. Representa um facto no mundo. O método dele e o estilo são coisa que sempre impressionou muito Pierre Hadot, precisamente porque aquilo que para ele era importante nos textos antigos era ressalvar o método e resgatá-lo para a contemporaneidade, mas uma vez que era tão impossível reconstituir o contexto, etc., a ver mesmo o que é que as palavras diziam para aquelas pessoas no momento da sua aparição. Aquilo que interessa para nós hoje, no presente, é resgatar então o método, o estilo de vida, o modo de vida, a forma de vida, etc. E aprender com isso. Portanto, para Wittgenstein era assim também, o método e o estilo são o filosófico está tão entrelaçado com o literário que eles são igualmente importantes e responsáveis pelo que o livro acaba por conseguir, e por causa disso a natureza das proposições ao longo do livro é tornada clara, da lógica também, os limites do sentido são delineados, e bem assim os do mundo também, e ao longo do livro Wittgenstein tenta mostrar a necessidade de nos mantermos bem dentro desses limites e, ao mesmo tempo, de chegarmos ao termo de alcançarmos a capacidade de ver acima e para além deles. A filosofia é, no Tractatus, sem dúvida, contemplativa, mas, além disso, é também crítica. Depois de termos aprendido todas estas coisas no Tractatus, ou seja, depois de termos feito a tarefa árdua de subir a escada, que são as proposições, é-nos dado contemplar, perceber e reconhecer o fito do livro. E podemos então pensar sobre isso tudo com atenção e em silêncio. Portanto, é todo um exercício espiritual que está em jogo no Tractatus, e é isto que surpreende também Hadot na sua leitura do primeiro Wittgenstein. Aquilo que ele consegue é, com a forma do livro, com o modo como organiza as suas proposições, é um exercício espiritual muito elaborado, que, entre outras coisas, por exemplo, deve conduzir o homem à aceitação do mundo tal como ele é, ou a tornar-se, aliás, independente do mundo tal como ele é, já que o mundo não é independente da nossa vontade, como ele diz, a única maneira de ultrapassarmos isso é tornarmos nós, de algum modo, independentes disso. Por isso é que ele depois diz, por exemplo, que o mundo do homem feliz é diferente do mundo do homem infeliz. O mundo do homem feliz tem a ver com essa aceitação dos factos, do mundo como ele é, mas não é uma aceitação que se acomoda, passiva, é à maneira estoica, um reconhecimento e digamos assim, um governo da atitude perante aquilo que a vida nos lança e perante os factos do mundo, que exige uma grande perseverança e uma grande, digamos assim, admoestação contínua, portanto, um exercício contínuo de ponto de vista sobre o mundo. Para o Wittgenstein isto é também um exercício estético, claro. Para ele a ética e a estética são meio a mesma coisa, então esta ética que não é uma doutrina dá-se a ver num estilo, numa estética, digamos assim, comportamento.
E também o livro como exercício estético acaba por nos fazer sentir o tal sentido ou sentimento. Eu não queria agora aqui dizer místico, para não estar a repetir o que Wittgenstein diz, mas permite-nos, pelo menos, ficar imbuídos de um certo valor, ou perceber o valor e o indescritível que é tudo aquilo que vemos quando sentimos o tal afeto, o tal sentimento a que a dor também se refere. Enfim, uma das razões porque todas essas coisas são indizíveis é que elas ultrapassam a experiência cotidiana, ultrapassam os limites do sentido, daquilo que é descritível na linguagem, e significam algo que está a um nível que é, como diz a dor no Val d'Isère, por exemplo, esta minha edição não é terrível. Vou ter que ler daqui. Ora, Wittgenstein distingue entre preposições com sentido, preposições sem sentido e preposições absurdas, que são um desígnio. Com sentido são as preposições que descrevem factos do mundo. Sem sentido são, por exemplo, as preposições da lógica, as tautologias, as contradições, que não descrevem nenhum facto do mundo. Pois, para além dessas preposições, há um diferente tipo de falta de sentido, que é o absurdo, que é o nonsense. E aí é a tal esfera de tudo aquilo que nós, todas as preposições com as quais nós tentamos descrever, na verdade, um sentimento e uma experiência que não é descritível na linguagem, ou seja, dentro dos limites do sentido. Hadot, em vez de falar destes tipos de sentido e de falta de sentido, ele fala do uso de vários usos da linguagem no Tratactus. A linguagem de uso representativo ou com sentido trata-se de proposições que têm uma forma lógica, quer dizer, um sentido possível, porque elas são formadas de signos que têm todos uma significação. Depois disso, há um uso tautológico ou analítico que é desprovido de sentido, que são as tautologias, portanto, todas as proposições da lógica. Como ele diz, il s'agit de propositions logiques elles-mêmes. E há igualmente o uso que poderemos dizer non sensé, é o tal uso nonsense, que engendra as pseudoproposições. A maior parte das proposições filosóficas pecam contra as leis da gramática e da sintaxe lógica. Elas compõem os signos que não têm significação. Não têm nem forma lógica nem sentido. Há, portanto, um uso que poderemos chamar de indicativo, ou seja, é indicativo, é evocativo. Este uso é legítimo para Wittgenstein. Isto que a doutora está a dizer não está em acordo com grande parte da literatura secundária sobre Tratactus, mas eu também acredito que ele tem razão no que está aqui a dizer. A proposição não representa nada, mas ela mostra-nos qualquer coisa que não pode exprimir as palavras. Este uso evocativo ou indicativo, como Hadot chama, é o mais importante, é o tal
isso aponta para o ético que não foi escrito. É graças a este uso indicativo, como diz Wittgenstein, Hadot, que podemos falar de uma experiência de existência do mundo. Trata-se, assim, de uma experiência e mesmo de uma experiência afetiva. Ele aqui repete aquilo que tinha dito no primeiro texto que escreve sobre o Tratados. Porque Wittgenstein fala de sentimento místico a propósito daquilo que ele apela de sentimento do mundo. Na Conferência sobre Ética, que ele escreve em 29, quando volta a Cambridge, faz alusão a uma experiência que é a sua experiência e que consiste a maravilhar-se na existência do mundo. É este maravilhamento e não a náusea que Wittgenstein sente na presença da existência do mundo. Portanto, a existência do mundo é, para ele, totalmente inexplicável e nunca será possível de ser explicável, mas ela não pode ser enunciada numa proposição representativa. Este livro é muito posterior ao que ele escreve sobre Wittgenstein em 50 e 60, mas estas questões ainda ocupavam Hadot e ocupavam-no quando escreve este ensaio sobre a ideia de natureza. É muito interessante, o livro chama-se O Véu de Ísis e não é uma história da ideia de natureza, mas um ensaio sobre a ideia da natureza. Ele vai, Hadot tenta precisamente ver como a tentativa de interpretar o dicto de Heraclito, a natureza ama esconder-se, acabou por conformar ou dar conteúdo a uma série de interpretações que depois caracterizam o modo como, aos seus olhos, a própria filosofia se desenvolveu no Ocidente. Enfim, a lógica, para voltar a Wittgenstein, no Tratados, é uma estrutura do mundo, é a priori, é um grande espelho. A linguagem e o pensamento refletem o mundo com isomorfia, com acuidade extrema, quer dizer, de acordo com Wittgenstein, com o mesmo arranjo atómico. Graças a esta qualidade muito cristalina que tem a ver com o facto da lógica não ser nunca manchada pela experiência, uma vez que a percebe. Esta concepção da lógica tem consequências muito amplas, entre elas a impossibilidade de inventar alguma coisa que a represente. Por exemplo, algo como uma teoria. Apesar de haver muitas teorias, chamada teoria pictórica, por exemplo, do Tratados. Mas, na verdade, aqui, creio que a Hadot continua a ser muito atual quando reflete sobre o Tratados e vê que não há nenhuma teoria a ser apresentada. O que há é o pensamento de Wittgenstein, embora fixo naquelas proposições, enquanto atividade, enquanto instrumento para nos levar a um certo ponto de vista sobre o mundo e sobre a linguagem. É uma aceitação de que a linguagem é constitutiva do nosso ser, etc. Esse é um dos exemplos que Hadot dá. Portanto, não há não dá para divulgar a lógica do mandato, nem arranjar substituto para ela. Portanto, isto só torna mais crítico nós sejamos capazes de ver a lógica. E o intuito de Wittgenstein é tornar a lógica clara no Tratados, não é inventar uma linguagem lógica. Para ele, a lógica é a priori, portanto, ele não está a inventar nada, está só a ver como as proposições operam quando elas têm sentido e a mostrar isso. Daí a importância da visão no Tratados, de imagens, modelos, figuras, configurações, figurar, forma e toda a pletora de termos relacionados com build, entendido como imagem ou modelo, tal como logisches Bild, Bildhaftigkeit, Abbildenden, relações internas, Internanbeziehung, Urbild, etc. Lebensbild, a qual já me referi, que é o quadro vivo, é um tableau vivant, portanto é algo que mostra uma determinada situação no mundo e todas as relações internas entre as coisas nessa situação. Enfim, além disso, em 1919, acho que já me estou a estender um bocado, mas 2 minutos mais nesta parte de Wittgenstein e depois passo para a visão suspect e eterna, que tem muito a ver com a caracterização que Hadot faz do pensamento, por exemplo, estoico. Eu não estou a ir tanto aos textos do Hadot, porque, enfim, o meu contributo para este seminário é mais trazer o Wittgenstein, não é? Vocês já são mais especialistas em Hadot do que eu, de certeza. E então estou-me a focar mais nestes aspectos, alguns deles quase técnicos do Tratados,
como esta distinção entre posições com sentido, sem sentido e proposições absurdas, etc. Mas enfim, já chego à parte da ética e da estética. É que de facto a lógica é mesmo vivida no Tractatus, é mesmo só percebendo estas este modo a lógica ser a priori, ser a estrutura do mundo e a forma lógica ser possibilidade de estrutura, etc., é que permite depois perceber porque é que o sujeito metafísico, o sujeito representado não existe para Wittgenstein, porque a linguagem é que representa, é o pensamento, o único sujeito que existe é o sujeito metafísico, que não é um eu psicológico, não é o eu da psicologia. Só depois de perceber tudo isto é que é possível chegar a essa parte e perceber o que ele diz sobre a aceitação do mundo como totalidade, etc. Que é onde, de facto, Wittgenstein é próximo do pensamento antigo e próximo do pensamento antigo não só do modo como Hadot descreve esse pensamento. Enfim, uma distinção que é um corolário para Wittgenstein e que Hadot também refere no seu pequeno estudo sobre o Tractatus de 1950 é que o problema cardinal da filosofia tem a ver com uma diferença, especificamente a distinção entre aquilo que pode ser dito, que é exact, ou que é a mesma coisa, aquilo que pode ser pensado, e aquilo que não pode ser dito, mas só pode ser mostrado, que é exact, naquilo que é dito. Então, se o problema cardinal da filosofia é esta distinção, a maneira de resolver esse problema, tornar a lógica da linguagem clara, pode entender-se como sendo um exercício perceptivo e o mesmo é verdade do Tractatus enquanto todo o livro. Portanto, se resolver o problema cardinal do livro reside na diferença entre aquilo que pode ser expresso ou exprimido, passa a expressão, em proposições e aquilo que não pode ser expresso dessa maneira, mas que é, digamos assim, mostrado naquilo que é dito, com sentido, elucidar a natureza da proposição é, de facto, fundamental para tornar a lógica perceptível. No Tractatus, ética, estética, o sentido da vida e do mundo, e bem assim o místico, são, tal como a lógica, impossíveis de expressar na linguagem. No entanto, não quer dizer que elas sejam todas equivalentes ou do mesmo tipo. Na realidade, embora a ética, que é uma com a estética, seja como a lógica transcendental, é, além disso, como dirá Wittgenstein mais tarde na Lecture on Ethics, ele usa o termo supernatural. Portanto, a lógica é a priori, é transcendental, a lógica, a ética e a estética também são transcendentais, mas têm um caráter que está para além do mundo. Portanto, ele usa o termo em inglês supernatural. Portanto, não tem já a ver com o mundo natural e tem a ver, no entanto, com o acordo do espírito, com a aceitação, com uma certa harmonia entre a necessidade que ele identifica na lógica e o nosso espírito. Portanto, tem a ver com uma harmonização. Daí ele falar do mundo do homem feliz, que identifica essa, se harmoniza de algum modo. A ética e a estética estão verdadeiramente fora do mundo e, por isso mesmo, também da linguagem, dos limites do sentido, quer dizer, além dos factos que podem ser representados. Proposições que tentam falar desta esfera mais alta, que tem a ver com o valor absoluto, são um desinício. Ou seja, já não são sem sentido, são para além disso. Também os nossos esforços de falar sobre a lógica, de explicar o que é, caem neste tipo de proposições, são absurdas. E, embora pareça que estejamos a dizer alguma coisa com sentido, a análise lógica mostra que não estamos a fazer nada disso. Felizmente, a lógica, como diz Wittgenstein, toma conta dela própria, basta que ela torne clara. Não temos que explicar mais. Uma proposição como um modelo, ele usa a imagem de modelo, projeta a forma da sua correlação com o estado de coisas e representa aquilo que é essencial. Tem que compreender isto, que é uma pedra de toque para perceber o que Wittgenstein está a fazer no Tractatus e porque é que ele tenta evitar pseudoproposições, embora no fim reconheça que as suas proposições, as suas observações são sem sentido e são uma escada para deitar fora. Serviram para chegar até ali, depois é preciso deixá-las de lado.
Portanto, ele usa o mínimo possível. Ele tem que escrever para realizar a sua tarefa, o que quer dizer não seguir aquilo que ele reconhece como sendo o método estritamente correto em filosofia e ir além disso. Portanto, o método estritamente correto para Wittgenstein é dizer proposições da ciência natural, portanto, nada a ver com a filosofia, são coisas empíricas, e demonstrar apenas, isto é que seria o único método permitido, a quem quer dizer alguma coisa metafísica, que naquilo que diz não está a dar significado, Bedeutung, aos sinais das suas proposições. Mas como Wittgenstein tem de escrever, ele acaba por ser um tanto metafísico. Iris Murdoch, por exemplo, diz que Tractatus é completamente metafísico, há quem faça essa leitura do livro. E acaba, portanto, por falar alguma coisa daquilo que não é exprimível ou expressável em linguagem. Eu digo exprimível às vezes porque há uma tradução do Nordman em que aquilo que é expressável é de facto exprimível, como quando nós exprimimos alguma coisa, é mesmo essa imagem que ele usa. É uma imagem muito justa para falar disto no Tractatus. Mas ainda que fosse o caso que o Tractatus não contém nenhuma proposição sobre o assunto, sobre a metafísica, ainda poderíamos dizer que ele aponta e, portanto, atinge o objetivo que o Wittgenstein propõe com o seu livro, o Ético. O Tractatus, ainda assim, poderia desenhar a fronteira e delimitar o ético a partir de dentro, ao manter-se em silêncio acerca disso e ou deixar que os seus leitores aprendessem o que é valioso e inefável na linguagem e que é intocável por proposições com sentido, que são as proposições da ciência. Depois escrevem factos. De facto, se ele tivesse feito isto, se ele não tivesse mesmo falado destas esferas, dizer que o Tractatus encerra um paradoxo não seria tão comum, provavelmente. Mas, porque delineia aquilo que é visível e ao mesmo tempo mostra aquilo que é inexpressável na linguagem, o Tractatus acaba por ser, e é isto que interessa também a Wittgenstein, um feito ético, que é algo que Alan Janek e Stephen Toulmin disseram sobre o livro, e que, na verdade, é aquilo que importa também para Hadot, porque é isso que lhe dá o seu estatuto de exercício espiritual. Leva os leitores à posição a partir do qual conseguem ver o mundo corretamente e a partir do qual podem fazer justiça ao sentimento que não pode ser posto em palavras de ver o mundo como um todo limitado, que é para Wittgenstein o místico, como tínhamos visto. Eu vou só avançar um bocado para não avançar muito mais com estas questões da lógica. Ok, então, para clarificar. No Tractatus, todas as proposições têm o mesmo valor. O valor é algo que está fora do mundo. O sentido do mundo também está fora do mundo. Isto são palavras de Wittgenstein. No mundo tudo é como é e acontece como acontece. Nele, no mundo, não há valor. E se houvesse valor, mais uma vez, não teria valor. Se houvesse no mundo um valor que fosse tivesse mesmo valor, teria que estar para lá de todo o acontecimento e toda a maneira como as coisas são. Mas todos os acontecimentos são acidentais e o valor para Wittgenstein nunca é acidental, é sempre absoluto, não é contingente. O que o torna não acidental não pode estar no mundo, pois de outro modo seria outra vez acidental. Todas as proposições com sentido são não necessárias, são bipolares, podem ser verdadeiras ou falsas. São estas proposições que descrevem factos no mundo, coisas que são, de uma maneira, podem ser verdade, mas o falso também o conseguimos imaginar. Já a existência do mundo enquanto todo, nós não conseguimos imaginá-lo, portanto não temos qualquer imagem disso. Isso está para lá da esfera daquilo que é visível, para lá das esferas das proposições bipolares que de facto descrevem factos. Por isso ele diz, uma vez que o valor está fora do mundo, não pode haver proposições éticas,
as proposições não podem expressar nada do que é mais alto. É claro que a ética não pode ser expressada. A ética é transcendental. A ética e a estética são uma e a mesma coisa. Como eu tinha dito mais cedo, a ética e a estética são transcendentais, mas, ao contrário da lógica, são também supernatural, sobrenaturais. A lógica prevade todo o mundo, o mesmo não é verdade da ética e da estética. O sentido do mundo, que está fora dele, não pode ser o sentido natural da proposição. A sua essência tem que ser de um tipo diferente. E tal como proposições, o sentido proposicional é dependente da possibilidade da linguagem representar o mundo e, dado que pensar é equivalente a dizer, o pensamento é um facto, uma proposição, onde é que está o sujeito que faz sentido disto tudo? Onde é que está aquele que Wittgenstein chama o que carrega a ética, digamos assim? De acordo com Wittgenstein, não está em lado nenhum no mundo. O sujeito pensante, representante, não existe. Claro que não, porque representar é a tarefa da linguagem. E voltamos ao square one. Os limites da linguagem significam os limites do meu mundo, diz Wittgenstein. Notamos aqui que Wittgenstein está a referir à minha linguagem. Parece que o eu, profundamente misterioso, como ele chama nos cadernos em 1914, 1916, não está completamente fora de jogo. Ainda que seja um ponto sem extensão e que a realidade se mantenha coordenada com ele. O eu filosófico, o sujeito metafísico, não é uma parte do mundo. Não entretém ideias. Só que apenas este eu é o eu que diz algum respeito à filosofia. E por isso Wittgenstein chama-lhe eu filosófico. Isto porque se ele tivesse ideias, este eu, todas elas poderiam ser proposições com sentido natural, que estão para lá do escopo da filosofia e dentro do escopo da ciência. A relação deste eu com o mundo não é baseada em como o mundo é, antes no reconhecimento de que o mundo é. Esta é a experiência mística e por excelência para Wittgenstein. Não como o mundo é, como as coisas se passam, das proposições que são descritas nas proposições com sentido, mas que o mundo é. Este é, como ele vai dizer na Lecture on Ethics, isto é que é o milagre. E depois, para além deste milagre, a própria existência da linguagem. O que o eu filosófico quer dizer, então, quando ele diz a minha linguagem, o meu mundo, não é um facto, mas a soma total dos factos. Noutras palavras, a totalidade da experiência, a própria vida. Como ele diz no Tratactus, o mundo e a vida são um. Eu sou o meu mundo, o microcosmos. A questão é então agora, não apenas qual é o sentido do mundo, mas também qual é o sentido ou o significado da vida. Diz Wittgenstein nos cadernos que preparam o Tratactus. Há apenas uma alma do mundo, ele chama-lhe Weltseele, que eu chamo a minha alma, e a partir da qual concebo as almas dos outros. A única maneira de percebermos o sentido da vida e de fazer sentido do mundo é aconhecer de que apenas há uma maneira de dar a volta a isto, porque apenas há uma, em termos de necessidade, para Wittgenstein só há compulsão em termos lógicos, só há necessidade lógica, e a lógica prevade o mundo. Os limites do mundo são também os seus limites. Ora, se há uma necessidade, uma natureza, uma essência, uma alma, para o dizermos como Wittgenstein, então há, como ele diz, estilo na aceitação de todos os factos. E é aqui que ele está mesmo próximo, creio eu, e creio que a Adorno concordaria, com os estoicos. E o estilo é a expressão de uma necessidade humana universal. E se calhar também do ensaio de Emerson que eu referi há bocado, Self-Reliance. Aliás, Wittgenstein leu Emerson e leu esse ensaio durante a Primeira Guerra Mundial, quando preparava o livro. Portanto, há o estilo na aceitação de todos os factos. O estilo é a expressão de uma necessidade humana universal. E isto aplica-se, como diz Wittgenstein, ao estilo literário, mas também ao estilo arquitetónico e a muitos outros. O estilo é a necessidade universal vista sob spec eterno, que é um exercício sobre o qual Adorno fala em grande extensão, vários textos presentes neste volume, por exemplo, mas também no que é a filosofia antiga, que é a filosofia antiga exercícios espirituais,
e tem a ver com uma vista de cima. Também fala desse exercício em Goethe, por exemplo, e é uma visão do todo, tal todo limitado, e uma aceitação desse modo como as coisas são, ou seja, aceitar que a única necessidade é lógica. Não há uma necessidade entre, por exemplo, desejar muito uma coisa e, portanto, no interior da minha mente, tal sujeito não metafísico, e depois ela passar-se no mundo. Não há, Wittgenstein não acredita, na verdade, na causalidade, acha que é uma ilusão, e diz isso com todas as letras no Tratado. Portanto, o estilo é esta capacidade para aceitar, ou esta capacidade para aceitar o mundo e para fazer da nossa maneira de viver, lá está o nosso estilo, nos expressarmos de acordo com esta necessidade, e ver o mundo, portanto, do ponto de vista da eternidade, e não do ponto de vista de um facto preciso que nos ocupa no presente. A nossa relação vital com a linguagem, embora seja inefável aos dos tratados, expressa-se com propriedade nesta atitude perante o mundo, pelo estilo, que é, como diz Iris Murdoch para Wittgenstein, uma forma de silêncio ou de compreensão silenciosa estoica. Por isso é que aqueles que compreenderam e apreenderam o sentido do mundo mostram o seu reconhecimento da sua independência em relação à sua vontade individual. Quer dizer, é uma atitude do sujeito em relação ao mundo, como diz Wittgenstein. Esta atitude é uma indicação do conhecimento e de ter aprendido algo que está para além da arbitrariedade dos factos, da contingência. Venha o que vier, ficamos face a face com a necessidade, tendo visto isto do ponto de vista do eterno. O mundo como um todo, o mundo como uma grande organização à ordem das coisas, que o eu, em particular, chama microcosmos. E é esta visão que Wittgenstein espera que o leitor, ao compreendê-lo a ele, tenha no fim do tratado. Isto é que é o místico, o tal sentimento místico a que a dor dá tanto valor, e que é reconduzível à tradição dos exercícios espirituais. Assim, o estilo, ao equacionar a expressão na vida com a aceitação do mundo como um todo, equaciona a necessidade universal transformada em necessidade universal humana. Portanto, já não com pulsão lógica, tem a ver com aquela situação que eu mostrei antes, de viver a lógica. Portanto, a lógica a priori, etc., é tornada algo de humano, há uma necessidade que é universal tornada humana. Essa fisionomia deste estilo é evidente e perceptível na literatura, na arquitetura e também no modo como nós nos comportamos. O modo como nós nos comportamos é o que melhor prova que a ética e a estética são uma e a mesma coisa, quando a vida é vivida de uma maneira que atesta que se viu para lá da contingência, sob spec eterni, e que se aqueceu a isso. O ético, o valor absoluto, é, digamos assim, posto em prática através de uma conduta portanto, tornando-se uma expressão estética desse valor. A estética e a ética, como já vimos para Wittgenstein, são a mesma coisa. A estética, por sua vez, mostra o caráter ético de tentar harmonizar-nos com o mundo de maneira feliz, com a totalidade da experiência. Enfim, vou aqui só avançar, só para mais uma observação. Sim, sim, é só mesmo uma observação do Wittgenstein. Esta é uma expressão não de Wittgenstein, mas é uma expressão usada, por exemplo, por Cavell para falar de Emerson, e que também se pode aplicar a David Thoreau, a Henry David Thoreau, e que tem a ver com o tal tornarmos melhores, o tal perfeccionismo. A solução do problema da vida, ou que vemos na vida, é um modo de vida que não está em acordo com a vida, no sentido cósmico, digamos assim. O facto de que a vida é problemática quer dizer que a nossa vida não cabe na forma da vida. Então, deves mudar a tua vida, e uma vez
que tudo caiba na sua forma, o que é problemático irá desaparecer. Mas não temos nós o sentimento que quando alguém não sente a vida como problemática, está cega para algo muito importante, de facto, para aquilo que é mais importante. Não gostaria de dizer que viver sem sentido, apenas cegamente, e que se eu, em vez disso, pudesse ver, veria o problema, ou não deveria dizer, alguém que vive corretamente não experiencia o problema como angst, mas, portanto, não como um problema, mas antes como alegria. Quer dizer, algo que é como que uma auréola à volta da sua vida e não como um pano de fundo opaco. Enfim, isto só para mostrar a proximidade de Wittgenstein das escolas éticas antigas e ilustrar como é que esta primeira, sobretudo esta primeira obra, o Tratax, o único livro que Wittgenstein publicou, tiveram impacto tiveram em Hadot. E, na verdade, esta leitura de Wittgenstein só é possível graças à leitura que Hadot faz, que vê estes aspectos e que traz Tratax, digamos assim, para perto desta ideia de exercício espiritual. E claro, o jogo de linguagem, como vi no início, é importante na filosofia posterior ao Tratax de Wittgenstein e é muito importante para Hadot para justificar a necessidade de ler os textos no seu contexto, no seu jogo de linguagem, também por causa da ideia de forma de vida, à qual Wittgenstein chega na filosofia posterior ao Tratax, embora ele refira o termo meia dúzia de vezes apenas. Hadot pega nisso, na ideia de forma de vida, de filosofia como modo de viver, e nos textos antigos como exercícios espirituais e como jogos de linguagem. Enfim, sim, era isso que eu tinha para dizer. Obrigada, Alexandra, por esta exposição temos muito tempo disponível, mas temos ainda uma, duas, três questões. Alguém tem alguma questão? Luís, tens aqui porque você Bom, a pergunta é portanto, obrigado, Alexandre, gostei bastante. A pergunta era, eu não conheço nada bem o Hadot e muito, ainda menos conheço os escritos de Hadot sobre Wittgenstein, mas eu já sabia, em segunda mão, mas já sabia que ele era, para além de especialista em filosofia antiga, era também um leitor e comentador de Wittgenstein, mesmo que sui generis. E sempre, quer dizer, embora não conheça provavelmente muitas das ideias do Hadot em primeira mão, na verdade conheço um texto e depois apanho aqui e ali, portanto tenho uma ideia do que é que o Hadot defende em geral, acho eu. Se calhar errada, mas tenho uma ideia. E então, sempre deixa um pouco perplexo o facto de Hadot ser supostamente alguém que se interessa por Wittgenstein, porque se é verdade que o Wittgenstein no Wittgenstein há muito esta ideia de filosofar como algo muito autêntico, como algo em que ele está verdadeiramente existencialmente empenhado, mas o filosofar é qualquer coisa que no Wittgenstein é eminentemente, embora seja uma atividade prática, uma atividade teórica, ou seja, os enigmas com que Wittgenstein se ocupa são enigmas teóricos. Ainda que ele ou seja, a própria ideia de filosofia como modo de vida é profundamente ambígua, pode querer dizer a filosofia trata do modo como devemos viver, e, portanto, várias filosofias podem propor diferentes maneiras de viver e depois as pessoas têm que se orientar ou transformar a sua vida de acordo com essas maneiras de viver, ou a própria filosofia enquanto atividade teórica pode ser ela mesma prática na medida em que envolve o ser humano. A própria coisa que, por exemplo, há aquele livro que é muito interessante, aquela biografia de Wittgenstein, do Ray Monk,
é que ele mostra que, na verdade, a vida do Wittgenstein não é bem separável da, por exemplo, o facto de ele ter abdicado da herança e o facto de ele ter um desinteresse absoluto por aquilo que nos interessa a nós, se vamos ser contratos, se não vamos ser contratos, se vamos, o nosso futuro profissional. O facto de ele ter uma vida completamente mostra que a filosofia para ele, de facto, ou seja, esse livro do Ray Monk, a biografia sobre Wittgenstein, mostra até que ponto é que a filosofia para o Wittgenstein era de facto um modo de vida, muito mais do que se quer para o Heidegger, ou para o Merleau-Ponty, ou para outros qualquer. Mas o ser uma filosofia como modo de vida não tem, na minha opinião, não tem nada a ver com o que o Adorno falava quando falava de filosofia como modo de vida. Até isso. Como filosofia como modo de vida, imagino eu, não sei. Sim, ou seja, eu acho que para Wittgenstein é alguém de quem se pode dizer, quase todos, não sei se haverá, que há outros filósofos, como estou a ser injusto, mas se há alguém para quem a filosofia é de facto um modo de vida, aliás, como tu bem disseste, a certa altura, ele de facto era daquelas poucas pessoas em que decide, pronto, acabou. Já resolvi o problema, vamos embora, agora vou dar aulas na escola primária. E depois só que a filosofia não largou. E ele percebeu, no final não acabou, afinal isto não está por resolver. Ele nem publica as investigações filosóficas porque ele está sempre a pensar os mesmos problemas. Portanto, de facto, a filosofia para ele é um modo de vida, mas eu acho que não é no sentido que há doido dá. E por causa tanto quanto eu creio. Sim. Não, porque o que me parece, não sei, mas os adotianos aqui podem me corrigir entretanto depois, mas o que me parece é que o Adon entende o modo de vida muito como, no sentido prático. E não é só prático, no sentido que também tem uma reflexão sobre filosofia prática, quando pensa, por exemplo, a noção de intenção, quando ele discute, ele também tem esse tipo de interesse e até mesmo éticos, mas em Adon há muito essa ideia de que a filosofia se ocupa de problemas práticos, problemas que têm a ver com como agir. E eu acho que isso não tem nada a ver com o Wittgenstein. Por isso é que me deixa um pouco perplexo este interesse do lado para o Wittgenstein. Deixa-me assim um pouco. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Mas obrigada, essa foi muito interessante estava a pensar nela quando estava a preparar esta sessão e sabia de incluir mais observações do próprio Adorno que caracterizam a filosofia como modo de vida. Mas depois também me lembrei de algo que a Marta me disse, não, Stein, essa parte é que a partida não vai ser discutida depois no seminário, etc. Na continuidade do seminário. Enfim, e de facto tens toda a razão, o modo de vida como ele é descrito, a filosofia como modo de vida como é descrita pelo Adorno, não é aquilo que nós temos nos textos de Wittgenstein, mas temos na vida dele mesmo, ele vive mesmo, ou seja, dá o exemplo, pelo menos essa parte, sim, concordo plenamente com o que disseste. Nos textos não temos isso patente, Adorno vê lá isso porque vê que ele exerce um certo estilo. Por exemplo, a maneira como ele tenta desfazer aquilo que ele chama de pseudo-problemas no Tratados, que eu acho que são problemas mal formulados, não é? E o Wittgenstein não há os problemas filosóficos são perguntas mal feitas, portanto, se são perguntas mal feitas, são sem sentido, então também não há resposta para isso. Mas há enigma, ele reconhece que há um enigma, e é esse enigma que dá valor e sentido ao modo filosófico de viver e ao modo filosófico de procurar ver o mundo de alguma maneira, de uma certa maneira, que é aquela que Wittgenstein pretende que o leitor chegue no fim do tratado. Nas investigações filosóficas, o que ele está a fazer, eu acho que é isso que interessa ao Adorno, para aquilo que ele diz sobre a filosofia como modo de vida, é um modo como Wittgenstein está a ser já não conformista com a própria história da filosofia, com uma ideia tradicional do que é a filosofia, e está a deitar por terra, por exemplo, palavras à moda, a maneira também que o Nietzsche faz. Aliás, ele nos anos 30 usa um vocabulário altamente nietzscheano, fala de tirar os ídolos do pedestal,
fala de um pathos nessa destruição, e é isso que Hadot vê, por exemplo, nas investigações, vê um pathos da destruição daquilo que é o discurso filosófico, daquilo que a filosofia tentou levar ao cotidiano. E isso que o Wittgenstein faz nas investigações filosóficas, que é a tentativa de mostrar que a filosofia deve ser uma tentativa de reconduzir as palavras ao seu uso metafísico ao uso cotidiano, é que se enquadra, acho eu, no modo como Hadot caracteriza a filosofia como modo de vida, que é não uma preocupação, lá está, com a metafísica, com a coerência do sistema, como ele diz no pequeno volume sobre Wittgenstein, mas com a coerência da ação. E visto assim, vista na sua totalidade, na relação do Wittgenstein foi mesmo isto em prática. Por exemplo, lá está, ele não publica as investigações, está a lidar com problemas teóricos, mas ele está a tentar desfazer mal-entendidos a que se chegou por se sublimarem certas formas da linguagem, etc. Portanto, ele está a combater com um certo tipo de filosofia que Hadot também critica, que é uma filosofia profissionalizada, académica ou sistemática, e está a tentar um novo movimento de pensamento. Por isso é que ele depois também acaba por dizer que para ele a filosofia deveria ser apenas distant. E ele, quando diz, numa das formulações desta observação, ele, por exemplo, diz, e nisto penso em Nietzsche e na transvalorização dos valores, porque o que eu queria não era ensinar um novo movimento de pensamento, não dizer, acrescentar alguma coisa à filosofia, mais uma teoria, porque eu quero um novo movimento de vida, que torna a minha filosofia, aquilo que eu digo, supérfluo. Ele não quer fundar nenhuma escola, ele quer é que aquilo que ele está a dizer torne supérfluo, para poder então abraçar um determinado modo de vida. Ele está, de certo modo, a dar um exemplo de destruição daquilo. Sim, para ele a filosofia acabou, ele diz mesmo. Sim, ele diz que houve grandes filósofos, a grande filosofia, há um halo de grandeza à volta dos grandes textos filosóficos, mas isso para ele está no passado. Ele vem depois, é como se viesse queimar a Biblioteca de Alexandria. Ele vem depois dessa grandeza toda de dizer que temos que nos voltar para o cotidiano, para viver a nossa vida e deixar deixar a metafísica de lado. Porque, na verdade, e para ele nem há uma metafilosofia, porque como já estamos sempre imbuídos na linguagem, isto é uma coisa que o Hadot também diz muito importante em relação ao Wittgenstein, mesmo quando estamos a discutir o que é filosofia, não estamos a fazer metafilosofia, porque isso também é, discutir isso também é parte da linguagem que herdamos. E isso também acho eu que é importante para o Hadot, porque nos exercícios espirituais, dos antigos e tudo, há essa consciência de que estamos imbuídos numa forma de vida, numa linguagem, num jogo de linguagem, e no Wittgenstein pós-Tractatus, a linguagem é imanente no Tractatus, mas depois é imanente de maneira completamente diferente. Somos esperados na Terra, a linguagem é-nos ensinada, é-nos passada, e é um ato, não é sequer, não há correspondência para um significado do objeto, etc. Não há um significado interior e depois uma coisa cá fora exterior. Há é sempre é sempre ação, e a filosofia depois deve harmonizar-se com a linguagem que faz parte da nossa forma de vida, deve ser também a ação.